Bem, nós estamos no canal 10, pela graça de Deus, com o programa Palavra de Fé. Eu queria trazer hoje, diferente às vezes daquilo que a gente vem falando, eu estava lendo no profeta Daniel. O profeta Daniel é um profeta, não escreveu tanto, são 12 capítulos. Esse homem foi levado cativo quando era criança para a Babilônia, mas ele é um homem de Deus. No capítulo número 1 do livro de Daniel, conta sobre ele, seus 3 amigos. Então, eram 4 jovens que foram escolhidos para estarem no palácio do Nabucodonosor, porque eram jovens muitíssimo especiais, de uma inteligência incrível, fantástica. Eles foram feitos eunucos para trabalharem no palácio do rei Nabucodonosor, que dominava muitos países, era um poder tremendo. E Daniel teve muitas visões. É um livro assim, até muito estudado justamente por causa dessas questões das visões. Terminando o livro, Deus disse para ele as palavras que estão no capítulo 12, versículo 4. Diz assim: "E tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro." Presta atenção nisso. E sela o livro até ao tempo do fim. Somente isso, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Eu queria, meditando nisso, ver com você a questão de profecias, porque às vezes a pessoa diz: como que eu vou saber se a Bíblia é a verdade? Há muitas maneiras. É claro que é pela fé, isso aí é uma coisa absoluta, mas há muitas maneiras. Por exemplo, as profecias, elas são base de juízo, claro que são. E esse versículo, olha o que tem nesse versículo. Então vamos lá. Encerra as palavras do livro até o tempo do fim. Quando chegar o tempo do fim, vocês vão entender as coisas. Enquanto não chegar, vocês não vão entender. Esses dias eu estava escutando uma palavra sobre Taipei, que é a capital de Taiwan, e aquele país, desde 1950, veja bem, desde 1950, eu nasci em 1949, em 1950, há mais de 60 anos, Taipei começou a investir em tecnologia, investir no jovem. Naquela época, o Brasil e Taipei tinham a mesma quantidade, a escola, os estudantes, tinha a mesma porcentagem de estudantes. Hoje, Taipei é de um nível tão alto, a base tecnológica do mundo está lá. A evolução não dá para a gente medir, para calcular. A multiplicação da tecnologia em Taipei é uma coisa tremenda. E isso vai para o mundo inteirinho. Deus diz para Daniel, o saber se multiplicará, a tecnologia, o conhecimento será multiplicado. Você sabe que soma é bem diferente de multiplicação. 2 mais 2 são 4, 2 vezes 2 são 4. Quando você começa daí para frente, 4 mais 4 são 8, porém 4 vezes 4 são 16. E aí você já começa a multiplicação, é uma coisa exponencial. E é o que a Bíblia está dizendo, o crescimento da tecnologia será exponencial. Dá para você saber se está no tempo do fim ou não? Claro que dá. Todas as profecias que se referem a isso são impressionantes, e não há erro. Se bem que a palavra profética, ela não é matemática, no sentido assim, como se fosse colocado primeiro item, segundo item, terceiro item. Não. Ela é uma palavra profética bíblica, e eu tenho que compreender como interpretar. E diz aqui também: muitos esquadrinharão o livro de Daniel. E isso dependeu, ninguém sabia disso. Um grande cientista escreveu, ele deixou 50 mil páginas escritas sobre Bíblia, sobre interpretação de Bíblia, ele achava que a Bíblia tinha um código, mas ele não conseguia discernir o código.
Deixou 50 mil páginas escritas e não conseguiu discernir o código. Na década de 90 é que foi discernido, porque dependia de computador para ler o código. E aí o esquadrinhamento bíblico multiplicou milhares de vezes, porque até agora o que tinha eram comentários bíblicos. Agora pode-se esquadrinhar o livro de uma forma totalmente diferente. Theomatics é uma palavra inglesa que foi cunhada para dizer a respeito do estudo da Bíblia no hebraico e no grego, usando o computador, coisa que até 1990 não tinha. Eu quero terminar, que é só uma palhinha isso aqui, dizendo que o tempo do fim é chegado, meu querido. O tempo do fim está chegando. Você está vendo um monte de coisa. Os pais mataram o filho, jogaram no rio. Isso aí é por causa do tempo do fim. Então eu tenho que conhecer a Bíblia para eu saber, para eu me precaver, inclusive, porque o tempo do fim vai chegando. E uma das coisas é tecnologia. Eu tenho um celular só, mas tem 3 chips. O meu primeiro celular eu paguei caríssimo. Era um chip só, caríssimo, aquele problemão, cara a mensalidade. Agora você fala o dia inteiro com 25 centavos, com 10 centavos você fala o dia inteiro. Tem uma empresa aí que é assim. Você pode, se não desligar, fala o dia inteiro. Quer dizer, as coisas estão mudando muito, muito, muito. E muito rápido. Vamos abrir os nossos olhos e nos preparar para a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe o Vono, o Léo, toda essa casa, em nome de Jesus. Amém.